Mensagem do professor Vicente. Hebreus, capítulo 10, verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Louvado seja Deus! Estamos estudando Hebreus, a mensagem para os últimos dias. O tema desta semana, a carta aos Hebreus e a nós. Hoje, segunda-feira, a luta. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se nesse canal, toque o sininho. Não se esqueça, continue orando por este canal, que eu continuo orando por você. Bem querido, bem querida, o que estamos estudando nessa semana é algo muito importante, porque é, na realidade, uma situação em que conhecemos melhor os leitores ou os ouvintes da carta ou sermão dos Hebreus. Precisamos entender que eles viveram ali o primeiro século, ali mais ou menos próximo à segunda metade do primeiro século, e que eles estavam, então, agora passando e enfrentando por grandes problemas. Receberam a mensagem com muito poder, receberam a mensagem por meio de sinais, prodígios e maravilhas, e agora eles estavam enfrentando lutas. Por que lutas? Bem, no primeiro século, se você fosse um judeu e você aceitasse o evangelho, corriam vários riscos. Um risco seria de você não pertencer mais àquela família, àquela comunidade. Que risco tremendo. Outro risco era concernente a você não poder mais frequentar a sinagoga que você frequentava antes com seus pais, com sua família. Outro risco era você ser, então, maltratado, as pessoas considerarem você uma vergonha para a família, você não achar trabalho para fazer, então realmente era muito difícil se converter ao cristianismo nos primeiros dias, nos primeiros séculos. Então, queridos, ali eles estavam passando por momentos muito trágicos, muito difíceis. Outra coisa, também você fosse gentil e você se convertesse ao cristianismo, ali no início do primeiro século, você enfrentaria também a aversão da sociedade. Você ia ser considerado um louco para os gregos. Você, na realidade, seria considerado alguém que deixou de adorar os deuses da época, da cultura da época, e foi atrás, então, de deuses que você nunca viu. Era considerado, então, alguém à margem da sociedade, tanto no que diz respeito aos judeus, quanto no que diz respeito aos gentios. Então, uma pessoa que aceitava Jesus, nos primeiros anos do primeiro século, passava por muitas lutas. E aqui nós encontramos, então, o apóstolo Paulo lembrando aos hebreus que eles passaram por muitas lutas no começo, logo quando aceitaram o evangelho, mas eles ficaram firmes, eles sustentaram a palavra, eles então ficaram para participar do sofrimento de Cristo. É interessante que Pedro fala também sobre bem-aventurado aqueles que sofrem por Cristo, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 14 e 16, Pedro chama a atenção que a pessoa se torna feliz quando ela compartilha do sofrimento de Cristo. Hoje isso muita gente não entende. Vivemos hoje uma época em que as pessoas só querem o evangelho da prosperidade. Então as pessoas não sabem o que é vergonha, o que é luta, o que é padecer. Na verdade, o parecer dos historiadores da época era crítico em relação àqueles que aceitavam o cristianismo. Tácito, um grande escritor daquela época, disse em uma das suas considerações que os cristãos eram culpados do ódio da humanidade. Veja, queridos, era muito realmente importante saber como superar as dificuldades, superar as lutas no primeiro século, porque a luta era tremenda para estar aos pés de Jesus. Mas assim mesmo, os cristãos permaneceram. Incentivados pelos apóstolos e profetas da época, eles ficaram firmes e sustentaram a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, sustentaram então que eles queriam estar de fato ao lado de Jesus. E hoje não é diferente. Nós também vamos passar por lutas. Vai chegar um momento em que nós teremos que
fazer essas decisões semelhante ao que aconteceu no primeiro século. E você, querido, e você, querida, se quer estar ao lado de Jesus, se essa é a sua decisão, então ore comigo. Bom Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque a luta que os cristãos hebreus passaram naquela época nos leva a pensar que devemos também continuar firmes quando chegar a nossa hora, em nome de Jesus. Amém.